Descobri um jeito muito mais inteligente de cuidar do seu dinheiro. Você não sabia que precisava até ser Inter. Inter, o super app da sua vida financeira. Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do No Lucro. Hoje foi um dia que eu tomei muito cuidado com a roupa que eu ia vestir. Eu tentei colocar um suéter bem alinhado. Tá bom, gente? Aí que vocês estão atrás das câmeras, tá tudo certo? Tá bom, então. Porque, assim, eu tô com um dos caras mais elegantes do meio empresarial, do meio dos negócios. Um cara que eu sou fã não só pelos números que ele conquistou na carreira dele, não só pelas empresas que ele abriu, não só pela fortuna que ele fez do nada, mas pelo cara simples, bacana. Senhor José Carlos Semenzato. Que prazer te ter aqui na bancada do No Lucro, mestre. Obrigado mesmo, viu? Obrigado você, Felipe, pelo convite. Estou super honrado de estar aqui. E espero deixar uma mensagem muito bacana que inspire, né, a sua audiência a seguir essa trilha, né? Quem sabe a gente tem umas dicas aqui bem legais que pode efetivamente mudar a trajetória, né? Abrir a cabeça um pouquinho das pessoas, né? Isso que é muito legal. Essas mensagens são o que ficam, né? Elas são o que ficam, exatamente. Exato. O No Lucro, ele é um programa que, assim, ele se propõe a falar de dinheiro do jeito que a gente tem que falar de dinheiro, abertamente, sem pudor, né? Tem muita gente no Brasil que ainda acha que é feio ganhar dinheiro, que a pessoa que ganha grana, ela precisa esconder isso. Ou que ganha também não sabe usar. Exatamente, não sabe usar. E aí a gente acaba criando uma legião de pessoas que não têm educação financeira, que não sabem lidar com o próprio dinheiro, que acabam se endividando. E eu sempre gosto de pedir para os meus entrevistados se apresentarem, porque por mais que eu leia a tua biografia, eu leia o teu currículo, eu sempre tenho curiosidade de saber como você se enxerga hoje, José Carlos Semenzato. Legal. Para falar de grana, um cara como você é um dos mais indicados hoje em dia. Então, assim, como é que você se enxerga? Quem é o Semenzato hoje? Eu me considero um empresário hoje maduro, realizado e que tem como missão divulgar, propagar, dar visibilidade que é possível você sair da periferia, um jovem pobre, meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa. Daqui de São Paulo, não? Do interior de São Paulo, na cidade de Lins. Né? Meu avô chegou da Itália em 1922, foram para Novo Horizonte, aqui no interior de São Paulo, e foram trabalhar com café, trabalhar na roça. Né? E meu pai nasceu ali no meio, né, plantando arroz, feijão, café, e aí foi para Lins, onde ele começou como pedreiro. Eu, então, nasci ali em Cafelândia e logo nos mudamos para Lins. E o que vem para mim dessa infância muito pobre é que se você traçar um plano de médio e longo prazo e você perseguir esse plano, você chega lá. Então, essa é a mensagem, né? Então, sou um empreendedor realizado que quer propagar para todos os rincões, preferencialmente iniciando no Brasil, de que é possível essa juventude que acha que não tem oportunidade, que não pode, que se ele realmente trilhar algo muito de médio e longo prazo, ele vai realizar. E nesse papo, a gente vai passar um pouco por isso aqui. Não, tem muita coisa pra gente falar, mas você tocou num ponto que você está com quantos anos, Semenzato? Desculpa a pergunta 56. Indiscreta. 56. Você é um cara ainda bastante jovem, que já tem uma carreira brilhante e já conquistou muita coisa. Eu faço 40 esse ano. Sim. Olhando para trás... Você é jovem. Somos, mas assim, olhando para trás, eu vejo onde a minha vida chegou e eu falo, caramba, a maior parte disso acho que eu realmente quis, eu planejei... Mas muita coisa muda no meio do caminho. E muitas vezes eu acho que é saudável ter o direito de não saber exatamente o que a gente quer. Eu acho que isso é saudável, é importante. Eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei. Esse é o ponto. Acho que essa é a primeira mensagem. Esse é o ponto. Então, assim, você falou, quando a gente tem um plano traçado... Quando você estava lá no interior, quando você teve essa infância pobre, que obviamente te ensinou a valorizar muito mais o dinheiro, imagino, hoje em dia... o que você trilhava naquele momento? Porque nem nos teus melhores sonhos você ia imaginar que você chegou onde você chegou. Aqui é muito legal. Primeiro, sem saber, mas lá no meu íntimo estava totalmente programado isso. Eu fui o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história. Que legal. E eu consegui comprar um Fusquinha 1961 para minha mãe. Com quantos anos? Ou para a família.
com 12, 13 anos de idade. Caramba. Eu ganhei dinheiro vendendo coxinha para ela comprar um Fusquinha, que mudou a vida da família. Ela fazia as coxinhas? Ela fazia as coxinhas e eu vendia. Rapidamente eu tinha 2, 3 da família vendendo. Já é como se eu estivesse montando filiais. Já fez uma franquia ali. Quase Sua primeira isso. franquia foi de coxinha e aí, da família. Felipe, intuitivamente, porque não havia um coach, conhecimento enfim, naquele momento. Vamos dizer, uma criança com 13 anos de idade. Com 15, eu me torno copiador de Xerox. Caramba. Mas não era o copiador que colocava a folha a ser copiada no visor e apertava, que todo mundo sabe tirar cópia Xerox. Eu olhava para o original, olhava para as máquinas, a tecnologia de cada uma. Se ela tinha fundo escuro, como é que eu eliminaria aquele fundo? Se ela tinha fundo muito claro, ou se ela... qual a tecnologia que eu vou conseguir atingir o melhor resultado? E eu trazia e fazia a cópia ficar melhor que o original. Quer dizer, como é que você ia dar mais eficiência para o seu trabalho? Obsessão pelo resultado. Obsessão por encantar o cliente. Numa copiadora de Xerox, com 15 anos de idade, você imaginar que eu estava tentando encantar um cliente? Era natural. Eu já desde sempre obcecado por fazer o melhor, por entregar além do que foi pedido. Mas isso é treinável, Semizato? Porque a maior parte das pessoas eu percebo que não tem essa atitude. É treinável e aí entra os pontos que eu vou colocar nessa sequência. Porque depois eu me torno o melhor professor segundo grau. Com 18 anos eu termino o colégio, 18 anos, sou convidado para ser professor segundo grau, Felipe. Caramba, pensa um professor anos. Segundo grau com 18 que não fez licenciatura, que não concluiu uma universidade e ele vai lecionar para 250 alunos, colegial, curso técnico, ensinando linguagem de programação COBOL. Quase a mesma idade dos alunos ali. A mesma idade. E aí, como é que era o meu comportamento em sala de aula com 18, 19 anos de idade, tendo que vender um futuro para esses jovens? A mensagem que ficou para mim é assim: eu quero aquele aluno do fundão que não se ligava muito. Cara, presta atenção. Eu quero você aqui amanhã no meu lugar, porque eu vou estar muito distante. Essa profecia eu lembro. Eu profetizava isso no meu dia a dia. Com 18 anos de idade. Com 18 anos de idade. Eu não sabia o tamanho do meu crescimento, mas eu profetizava na sala de aula. Eu tenho alunos da época que me mandam mensagem, mandam direct dizendo: eu fui aluno, eu lembro da mensagem da fala sua no dia tal, você falando que tinha uma escada gigante, que você estava muito longe quando a gente chegasse a se tornar professor. Isso lá no interior? Lá no interior, em Lins, no Instituto Americano de Lins, um colégio tradicionalíssimo da cidade. Fui aluno e sou convidado para ser professor no ano que eu me formo. Então veja você. E depois vem a minha carreira empreendedora. Né? Depois de ter sido, então, melhor copiador de Xerox, melhor vendedor de coxinha, melhor programador de computadores, melhor professor segundo grau, eu me torno, com 23 anos de idade, um empreendedor. Foram 10 anos de capacitação, dos 13 até os 23, eu adquirindo conhecimento e me preparando para o que viria no futuro. Mas sendo o melhor em tudo e nunca com atitude de empregado. E isso eu falo muito. Isso é muito forte, Felipe. A partir do momento que eu me entrego dentro da minha atividade profissional e tenho atitude de dono, eu mudo tudo. Porque eu não vou deixar a luz acesa desnecessariamente. Eu começo a pensar como é que eu faço aquele negócio se tornar mais lucrativo, independente se eu sou um acionista ou não. Então, esse é um ponto muito legal. São atitudes das pessoas. Esse é um ponto muito legal, Semizato, que eu quero muito te ouvir sobre isso. A gente ouve muito falar sobre a atitude de dono, né? Eu, dentro das empresas ali que eu sou sócio, que são empresas pequenas e tal, mas eu converso muitas vezes com os meus funcionários sobre essas coisas também. E eu já ouvi coisas do tipo: como é que eu vou ter atitude de dono se eu não sou dono? Isso é besteira, é atitude de dono para você ganhar mais dinheiro. Nunca nenhum funcionário falou isso diretamente para mim, mas eu ouço isso de funcionários e falando de empresas. É atitude de dono ou é atitude empreendedora? Porque muitas vezes quando a gente fala atitude de dono, tem gente que se ofende. Eu não tenho dúvida que é uma atitude empreendedora, que é você estar empreendendo no CNPJ de um dono. Todavia,
você está tendo a melhor oportunidade da vida na copiadora de xerox. Eu aprendi a fazer os primeiros controles, os primeiros balancetes, fechamento de caixa com 15 que é fundamental para empreendedorismo, né? Com 15, 16 anos. Como professor, eu aprendi a falar em público, a resolver conflitos perante o público, a preparar, a planejar aulas, a liderar, a preparar prova, a liderar uma sala. Sim. Que se eu não tenho uma liderança muito forte... Você perde todo mundo. Eu seria convidado para sair. Eu fiquei 6 anos como professor. E eu saí do colégio quando eu fui empreender e montar meu negócio. Eu fui e falei, com muita tristeza, eu estou me desligando do colégio, mas eu, a partir de hoje, vou empreender e vou cuidar do meu negócio. Já era Microlins? Que foi a Microlins, minha primeira empresa. Pois é, muita gente agora deve estar, né? Galera que é da minha idade, assim, vai falar assim, Microlins, eu lembro. Pois é, a Microlins foi o Semizato que fundou. Foi o meu primeiro negócio. E ali, ele foi totalmente inspirado em usar todo o meu aprendizado. Porque enquanto programador, Felipe, eu entrava nos departamentos das empresas e desenvolvia um programa, uma solução, seja folha de pagamento, contabilidade, contas a pagar, receber, controle de custo, estoque, contas a pagar, receber. Você fazia um sistema para a empresa? Fazia o sistema completo, integrado da empresa. Enquanto o desenvolvimento andava, eu ia capacitando e treinando as pessoas. Para aprender a mexer no sistema que você estava criando. E ali eu vi que faltava habilidade de como manusear o computador. Habilidades básicas. Foi quando nasceu a Microlins para ser uma solução, não apenas para ensinar informática, mas eu comecei a ensinar profissões. Esse foi o diferencial do meu negócio. Eu ensinei vendedor, petróleo e gás, 40 profissões diferentes. Caramba, eu não sabia que a Microlins, achei que era só computação. Profissionalizantes foi o nosso forte, o nosso diferencial. A gente se distanciou da concorrência anos-luz no momento que a gente lançou os cursos profissionalizantes. E Microlins é por causa da cidade de Lins? É por causa de Lins. Eu nunca tinha feito essa associação que agora você está falando de Lins. Tem até uma brincadeira aqui que eu falo. Tinha tudo para dar errado. Uma empresa que tem o nome micro, pequena. Que tem o nome Lins, que é lugar incerto e não sabido. Caramba. Que é um jargão que se usa no direito. Né? Onde a pessoa está, olha, está em Lins, está em lugar incerto e não sabido. Então, assim... Tinha tudo para dar errado. Que loucura. E aí ela se torna a número 1 do Brasil. Novamente, aqui eu digo que em poucos anos, foi uma jornada de 10 anos. Claro que aí, para eu chegar a vender a empresa, foram 19 anos. Sim. E por isso eu digo 2 jornadas. 10 anos me capacitando. E os jovens, quem está buscando esse futuro, precisa entender essa jornada. 10 anos capacitação. Mais 19 para vender essa empresa por aproximadamente 300 milhões a valor de hoje, por exemplo, 300, 400 milhões. Isso foi em 2010. 300, 400, uma margenzinha de erro aí de 300, 400, eu estou até colocando assim. Um pouco pela correção do tempo, né? Sim. Que foi em 2010, 14 anos colocando depois. Colocando no IPCA aí, né? Exatamente, na inflação, no IPCA que é a inflação. Então, a mensagem que fica é, ninguém vai ficar rico da noite para o dia, é preciso ter consistência e ficar. Esse ficar é o seguinte, como é que se ganha uma partida de tênis ou qualquer outro esporte que depende muito de repetição? É ficar. Cabeça e resiliência. Cabeça, fica. Vai vencer quem segurar mais o ponto. Então foram 19 anos e aí em 2010 eu recebo meu primeiro cheque grande que mudaria efetivamente para sempre a minha trajetória. Quantos anos você tinha? Com 43, né? 43 anos. 43 anos. 2010, 43 anos. Eu vendo a empresa e olho para tudo em torno e falo, 6 meses agora eu quero... meses sabáticos aqui. 6 meses? 6 meses, calma. Exato, eu ia querer 6 anos com esse dinheiro no bolso. 6 meses, Felipe, 6 meses e não durou 3. Caramba, sério. Em 2 meses e meio eu volto para São Paulo e fundo a SMZTO. E aí o meu objetivo ali era o seguinte, usar todo esse aprendizado
desses 19 anos, mais os 10 anos de capacitação, então eram 29 anos. Até então você tinha, entre muitas aspas, só a Microlins. Só a Microlins. Você não investia em outras empresas ainda. Eu já tinha fundado, nesse momento, eu tinha fundado o Instituto Embeleze, junto com a indústria Embeleze, que já era líder na área de beleza também. A gente estava gigante, com 300 e poucas escolas. Nos meus tempos de repórter, eu gravei muito nas escolas da Embeleze. Pois é. Então, esse foi meu segundo empreendimento de muito sucesso. Então, eu resumo, né? Eu aprendi a fazer negócios, a fazer empresa, custando R$1. Porque eu fiz do zero, com trabalho, construindo tijolinho a tijolinho. 2010 para 2015, eu ainda fico uns 2, 3 anos apostando em alguns negócios que eram ideias e que ainda a minha fórmula era fazer do zero. 2015, meu filho volta dos Estados Unidos. Estou falando, foi ontem, 2015, 14, 15. Meu filho volta dos Estados Unidos, jogou tênis pelo mundo, se capacitou, fez Duke University. Tudo que eu não fiz. Caramba, que legal. Para me capacitar, eu capacitei meus filhos. Eu preparei eles com as melhores universidades do mundo. E o Bruno volta e fala, pai, é muito caro você ficar montando o negócio do zero. Você já tem condições de fazer cheque e comprar equity de empresas. Equity, para quem não sabe, é participação, é percentual de empresa, é isso. E aí a gente começa... Uma das primeiras empresas que a gente comprou equity nessa nova trajetória foi ali 2017, 2018. Poxa, há relativamente pouco tempo, pouco tempo, que foi a Oakberry. Ah, foi a Oakberry, já saiu. Odonto Company, todas essas, L'Entrecôte de Paris. O primeiro cheque, na verdade, foi L'Entrecôte de Paris, que foi lá em 2012, 2013, mas foi um cheque pequeno. Com a participação que você comprou. Eu comprei 70%, mas fiz um cheque de R$1,5 milhão. Então porque era nada. Era uma empresa pequena ainda naquele momento. Perto do capital disponível, eu não gostava de fazer cheque para comprar empresa. Você gostava de falar que era fundador da empresa, eu nasceu do zero, só que é o seguinte, explicando. Jornada do zero até você testar e validar. 3 a 4 anos. Olha o tempo. 3 a 4 anos para validar. Para depois você poder acelerar a expansão dela. Porque já está testado, está validado, manualizado. Então agora vamos crescer. Pai, você não pode perder esses 4, 5 anos mais. Vamos comprar equity de empresas. Você já compra a empresa que já está nessa segunda fase. Uma das primeiras que a gente comprou foi a Oakberry. Que estava nascendo, que devia ter 40, 50 quiosques aqui em São Paulo. Mas já tinha validado o produto, já estava validado. Tinha validado o negócio. Compramos, fizemos o nosso primeiro cheque. Né? E no primeiro ciclo a gente desinvestiu agora dezembro do ano passado. Desinvestiu o quê? Você vendeu a sua participação? Vendemos 50% da nossa participação. Tá. Metade. A gente devia ter em torno de 20 e poucos por cento. Vendemos a metade da participação. E com isso, a tese do nosso, que o Bruno trouxe, que eu prontamente aceitei, porque é a nova geração chegando. Mas o Bruno, seu filho, ele se formou em negócios? Da companhia. O Bruno fez economia nos Estados Unidos. Explicado, né? E voltou, e se capacitou, preparou. Tá. Hoje ele lidera, ele é CEO da companhia hoje. Ele tem um time de investimentos enorme. A gente vai poder falar um pouco mais disso daqui a pouco. Da SMZTO. Tá. Quantos anos ele tem? O Bruno está com 32 fez agora, nesse mês de julho. Com 32 anos, ele é CEO de uma holding, Da holding. É uma holding que tem 5.500 franquias, tem 14 marcas. E mais de 30 mil funcionários. Mais de 50 mil no grupo. Mais de 50 mil? Mais de 50 mil. E ele com 32 anos comanda... Com 32 anos comandando... Esse pequeno transatlântico. Exato. Entendi. E com isso, Felipe, eu me sinto preparado para subir para o conselho e estou na estratégia, no dia a dia. Mas para fechar a mensagem, para quem está assistindo e falando da jornada, de como que a gente vence, como que a gente se torna relevante, como que a gente concretiza um sonho. Exato. O sonho vem através da jornada. Quantas pedras eu tive no caminho da trajetória da Microlins? Quantos pacotes que teve lá atrás do Plano Real, que veio em 94... E eu praticamente fui aniquilado. A Microlins começou quando? 91. 91. Ainda era cruzeiro. E vendi em 2010. Aí entra o Plano Real, tinha muita alavancagem em dólar, tem deflação das parcelas, eu vou à lona. Através do franchising, eu salvo o meu negócio, porque eu tinha as 17 próprias, eu transformo em franquias.
Aí você consegue... 95 nasce o franchise na minha vida. E nunca mais eu saí dele. E o Plano Real chegou em 94, ou seja, foi bem nesse comecinho foi ali, de eu novo estava com pacote 3 econômico. anos de empresa, né? Então, a mensagem que fica aqui, Felipe, é o seguinte: você tem que persistir, você tem que ficar para você efetivamente realizar. Mas precisa ter um plano. E quando você falou no começo que a gente realmente, quando começa, não tem ideia de onde a gente vai chegar, porque se nós colocarmos essa régua dos sonhos muito alta, a gente, a cada ano que passa, você vai medindo e você vai vendo que está muito longe. E você se frustra. Então, qual que é a minha recomendação? Planejamento de 2, 3 anos no máximo. Não precisa sonhar que você vai ficar bilionário. Cara, sonha que você vai conquistar a primeira etapa. E que a primeira etapa, hipoteticamente, é ter uma aplicação de 100 mil reais. Estou transformando numa medição. Ela pode ser ter um terreno, pode ser uma coisa mais palpável mesmo. Palpável. Né? Eu quero ter 100 próximo. mil reais aplicados em 3 anos. Pode ser comprar uma empresa, pode ser qualquer outra coisa. Mas eu só estou dando algo palpável. Já que a gente está falando de dinheiro aqui também, 100 mil reais aqui aplicado. Quando você chega em 2 anos ou 1 ano e meio, você já está com mais de 50. Eu aprendi a fórmula. Então, agora eu posso subir um pouquinho mais a minha régua. Meu sonho já não é mais ter 100 mil aplicado. Agora eu quero ter 300 mil aplicado. Aí você vai lá e sobe a reguinha dos sonhos um pouquinho mais. Só que não são 30 milhões. Só que sobe um pouquinho, né? Um pouquinho e já alongou para 3 anos de novo. Tá. É o reforecast que você faz da sua vida real. Como você vai acontecendo, você vai reanalisando e readequando a régua dos sonhos. Sobe a régua para 300 mil. E, de novo, ficar. Competir. E todo ano medindo. Quanto eu cresci, quanto falta, o que foi bom, o que foi ruim. Toda virada de ano faz seu planejamento, corrige o que deu errado, reajusta a sua estratégia e prossegue. Já bati 200 da minha aplicação. Puta, na hora de subir essa régua para 500. E aí vai indo gradativamente. Mas no meio do caminho 19, as coisas mudam. Lógico, e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Às vezes vai ter um ano que teve a pandemia, você deu uma derrapada. Tá tudo certo. Como eu faço, tá? Eu penso em 1 e 5. Eu tenho um big picture ali, eu quero aposentar com 50, sei lá. Perfeito. Coisas do tipo, eu penso em 1 e 5. Mas quase sempre muda tudo, é do jogo, né? É do jogo. Tá tudo certo. É do jogo, faz parte. Ninguém previa que teria uma pandemia e que mexeria tanto com a vida da gente como teve. Sim. E poderíamos ter outros. Eu chamo um pouco isso de pedras pelo caminho, que você vai encontrando. Você tem que detonar ela, ou você tem que dar uma volta, vai demorar um pouquinho mais. Você perdeu dinheiro na pandemia? Não, a pandemia foi Conseguiu para mim, fazer manobras boas. Eu estava com um portfólio de produtos muito adequado para o momento. As clínicas odontológicas e a área da saúde cresceu durante a pandemia. E os restaurantes no delivery? E os restaurantes para o delivery equilibraram, empataram. Mas o portfólio meu em restaurantes significa 2% do meu portfólio. Ele é muito pequeno. É a menor parte. Então, ele é insignificante. Mesmo que ele tenha sofrido um pouquinho mais, ele não machuca o seu todo. Porque a diversificação foi muito grande. Então, isso é um caminho bacana também. Da pandemia, a gente cresceu. Foi o período que a gente mais cresceu. Se eu esqueci de alguma aqui, vou pegar a colinha aqui da nossa produção. Se eu esqueci de alguma empresa, você me fala, tá? Mas hoje o grupo tem Espaço Laser, a quantidade de empresas que vocês conhecem. Espaço Laser, Greenjoy, tive na Espaço Laser também, quando a gente fez um programa, quando eu apresentava o CNN Business, né? Aqui na CNN, a gente fez um programa sobre empresas com capital aberto. A Espaço Laser foi para a Bolsa, né? Então, hoje tem ações negociadas na Bolsa. Greenjoy, que é um restaurante de comida natural, né? Crescendo e assim... com um público muito apaixonado. Eu gosto bastante, de verdade. Nanica, que tem aquelas tortinhas maravilhosas, é uma delícia. L'Entrecôte de Paris, restaurante. Oakberry, que você já falou. Pet Love, Guaco, Odonto Company, Oral Sim, Terça da Serra, que é uma residência sênior, Instituto Gourmet, Peça Rara, que é um brechó, tem um perto da minha casa também, HCC Energia Solar, Royal Face, estética facial e Ortodonte, que tem mais coisa ou tá bom? Não, é isso aí. Tá bom, né? A gente deve adquirir esse ano pelo menos mais 1 ou 2 empresas, já está no nosso pipeline. A gente tem um time de investimentos, como eu falei agora há pouco, que está ativo, olhando o mercado inteiro, né, de as pequenas e médias empresas, Legal. Olhando as oportunidades e apostando muito em teses que vão fazer a grande diferença nos próximos anos. Legal. Há exemplo da economia prateada, que é Terça da Serra. Isso aqui, os próximos 30 anos, está garantido crescimento assim
absurdo. Economia prateada é a economia dos cabelos brancos, né? Das pessoas mais velhas. Quanto mais a população envelhece, mais nós vamos precisar de residência sênior. Lembrando que nós estamos envelhecendo e ganhando muito mais longevidade. Então, com qualidade de vida e etc. Proporcionalmente, a nossa pirâmide etária está envelhecendo. E a família tem ido trabalhar. Então, não está dando para... como no passado, a mulher ficava em casa e ficava cuidando dos velhinhos, da família. Hoje, não. Sim. A mulher está produtiva, ela foi para o mercado, de alguma forma. Ainda bem. Né, isso está evoluindo cada vez mais. E, naturalmente, surgiu essa oportunidade, então, para as residências sênior, para essa terceira idade ou melhor idade. Quanto que vocês faturaram no ano passado e quanto vocês querem faturar esse ano? O ano passado, nós ficamos, salvo engano aqui, aproximadamente 7,5, 8 bi sellout de grupo, né? De reais, né? De reais. Esse ano é um ano que, se a gente conseguir crescer 10%, eu vou dizer para você que a gente está feliz. A gente está falando de quase 800 bilhões de reais. Porque a maioria das empresas de varejo e serviço, esse ano tem sofrido um pouco, Felipe. Então, a gente tem um monte de efeitos aqui. A gente teve uma alta galopante dos juros, né, saindo lá do IPCA de 2 para... Né, isso judia, isso machuca. A gente bateu 2% de juros durante a pandemia, né? Hoje machuca. A gente está com juros em 2 dígitos. Né? E ainda em 10 e pouco ali. A gente teve também um problema macro mundial, a economia mundial sofrendo, as guerras, a pandemia, então teve um efeito rebote pós-pandemia muito forte. O dólar explodiu. Muita gente se alavancou, tomou muita dívida nesse período de pandemia e hoje o rescaldo está muito forte porque houve o aumento dos juros, ela se alavancou e ela hoje está tendo que pagar o novo e o velho. Sim. Então tem um efeito rebote pós-pandemia que as empresas estão muito atentas com o olhar para dentro para dar apoio e fazer com que o ciclo de crescimento retome. Né? Então, é um pouco do olhar que a gente está em 2024, olhando para dentro das unidades franqueadas, olhando para dentro da nossa corporação, para que a gente possa ganhar o vigor do crescimento novamente. Vamos lembrar que quem tem 5.500 franquias como nós hoje em operação, nós temos uma base instalada que, se eu tiver um bom negócio e a economia me der condições, eu tenho 1.000 franqueados dispostos a comprar uma franquia a mais. Caramba, sim. Eu cresço 1.000 por ano, só com a minha base instalada. Eu não preciso buscar cliente novo fora. Em todas essas empresas, vocês têm quantas franquias hoje? 5.500 em operação. É muita coisa. Se eu pescar dentro do meu aquário, eu tenho 1.000 que está voando, que fala assim, qual é o próximo negócio que eu vou montar a semenzada? Você já faz o tal do cross-selling, né? Você já vende para a tua base ali mesmo, Já tenho 1.000 crescimento orgânico dentro de casa. E o que impede de eu crescer 1.000? O ambiente econômico, o ambiente macro, micro... Que não depende de você. Não depende. Governo, estrutura... E aí a gente precisa ter ajuda desse ambiente para que ele esteja favorável para eu dizer para o meu franqueado, pode se alavancar e pode montar mais uma loja, pode tomar um empréstimo porque a economia realmente está... O juros está bom, está adequado. Né? E tem momentos como esse hoje que a gente tem que dizer, pisa no freio. Não é hora de crescer. Calma. Dá uma segurada na emoção. Calma. Porque o momento não é bom. 2025 talvez a gente retome. Então eu acho que o meu papel é muito esse estratégico pelos aprendizados, por todos os planos econômicos vividos. Isso eu trago uma segurança muito grande para o meu investidor. Quem compra uma franquia do grupo SMZTO hoje, compra garantia de sucesso, compra a certeza de que os negócios que eu estou oferecendo estão testados. E aqui eu preciso colocar uma vírgula para não confundirem com quando eu lanço um negócio que eu investi, por exemplo, no Shark Tank Brasil. Quando eu invisto no programa, é o Semenzato na física. Para quem não sabe, o Semenzato é um Shark do Shark Tank Brasil. A gente já recebeu a Carol Pfeiffer aqui, por exemplo, né? Então, para quem não sabe, a gente entra nesse assunto e é isso. O Semenzato é um Shark. Então, eu tenho um portfólio SMZTO, que são negócios testados e validados. Esse aqui, você tem 75% de garantia de sucesso. Pelo histórico, porque eu só compro empresa que já está super testada, não tem startup. Quando é um negócio via Shark Tank... Aí você joga o teu risco lá para baixo com isso, né? Lógico. Agora, quando é Shark Tank, é um negócio novo, é uma startup.
ela possui uma margem de risco maior. E às vezes o investidor, o franqueado, confunde um pouquinho. Mas a gente deixa muito claro isso no contrato, dizer, olha, isso é um projeto startup, é um projeto novo, a gente está validando ele em voo, né? E eu tenho que começar a explicar um pouquinho isso. Sim, para deixar as coisas nos seus devidos lugares. Porque senão eu vou dizer, então eu não vou participar mais do Shark Tank porque eu só invisto em negócios maduros. Não, porque ele tem oportunidade bacana. A SMZTO é um também. Portfólio. O portfólio, vamos falar de borda e lenha. É um projeto que eu investi no Shark Tank, que está indo super bem. Tem outro projeto hoje que é... Mas é SMZTO pessoa física? Sempre na física. Aí não tem nada a ver com a SMZTO. Nada a ver com a SMZTO. WRent. É um investimento que eu fiz junto com a Apolinário e está voando. Um projeto de franquia de locação de máquinas e equipamentos para a área da construção. Então, está indo muito bem. Legal. Você falou do Apolinário, por exemplo, que comprou a Decor Colors, uma empresa de tinta que agora está com franquia no Brasil inteiro. No Shark Tank, né? Exato. Tinha uma dose de risco forte ali no início, mas faz parte do projeto. Para vocês que não estão tão familiarizados com toda essa linguagem, com tudo isso que a gente está falando aqui, isso que o Semezato está falando é um negócio muito bacana, que é o que o mercado chama muito mais de uma pegada de venture capital, né, Semezato? Que é aquela questão de capital de risco mesmo, né? Então, uma empresa que está mais no começo e tal. Para quem está querendo empreender ou para quem está no começo dessa jornada, é muito importante fazer um negócio que o mercado chama do tal do MVP, né? Que é o mínimo produto viável ali, né? Então, você validar. Quero fazer... Eu sempre dou o exemplo da caneca porque é o que está mais próximo aqui, leva um ano, às vezes 2 anos. Aí é que tá. As pessoas acham que é de uma hora para outra, Semezato. Não é, né? Não é. Isso demora, isso leva tempo. Você nasceu uma lojinha, está indo bem, não significa que dá para franquear isso, que dá para abrir pelo Brasil inteiro. Exatamente. Precisa de tempo de validação. Não, e precisa de organização, precisa ter sistema, precisa estar com uma controladoria muito madura, processo bem estabelecido. Análise de viabilidade econômica e financeira. É muito sério isso. Né? Então, e aqui a gente fala, nós estamos falando de dinheiro, tanto para quem tem dinheiro líquido e quer aplicar, quanto para quem quer pegar o seu dinheiro economizado, poupado de longa data e quer comprar uma franquia, eles têm que saber que a responsabilidade do franqueador é muito grande. Eu sei quanto custa 10 anos de trabalho para juntar 300 mil reais para comprar uma franquia. Então, eu tenho que ter responsabilidade na hora de outorgar essa franquia para esse investidor. Você tem que garantir que ela está madura, cara, né? ele vai colocar, Felipe, ele vai colocar o dinheiro da vida dele. De Às 10 vezes anos, todo o dinheiro de 15 que ele anos. tem, só tem aquilo, né? E aí você não pode brincar com isso. Pode dar errado por N motivos, mas não porque o negócio não estava testado. Não estava validado, né? Então, a primeira coisa que eu digo, vai comprar uma franquia? Converse com franqueados, veja se esse negócio está validado, está testado. Não entre em conversa de vendedor. Olhe os números, vai falar com o franqueado. Fale com 10, com 20 franqueados. Eles são o termômetro para dizer, eu estou feliz, eu compraria de novo, eu estou ganhando dinheiro, esse negócio é muito bom. É o franqueado que está lá dentro que tem que ser o testemunho. E tem que ser ouvido, né? Tem que ser ouvido, é isso. Quando você falou dessa divisão, que eu acho muito legal, isso é muito interessante. Primeiro de tudo, tá tudo aqui? Tudo aí. A jornada empreendedora, essa história do primeiro negócio, dos riscos, das pedras no caminho. Quem lê vai tirar umas pedras grandes do caminho, tá? Quer dizer, você já dá uma mini mentoria. Não tão mini, né? Porque é um livro que conta a tua história desde o começo. São umas 10 horas de bate-papo que a gente levaria. Umas 10 horinhas aqui para contar tudo que está aqui, né? Exatamente. Já está vendo esse livro, né? Tá. Editora Nacional. Pela Editora Nacional, muito legal. Só entrar no site ou Amazon, procurar aí, vocês vão Você pode encontrar. tudo, muito bacana. Nessa divisão, então, pessoa jurídica e pessoa física. Os investimentos que você faz, por exemplo, no Shark, ou essa questão mais de venture capital, né? Essa coisa mais de capital de risco, você faz na pessoa física. Quem é o Semenzato na pessoa física em termos de grana hoje, de investimento? Você fala qual é o tamanho do seu patrimônio hoje, Semenzato? Cara, o tamanho de patrimônio é uma coisa que... É relativo, é um pouco relativo. É muito relativo. Né? Então, por exemplo, tem momentos que você olha para 2,5 bi de patrimônio, aí as ações da companhia, de uma companhia que você é acionista, cai. O teu patrimônio... E seu patrimônio cai para 2 bi. Exatamente. Depois cai mais um pouco... E hoje nós estamos vivendo o pior momento do valuation das companhias. O pior momento. Nós estamos no fundo do poço do valuation das companhias. O valuation é quanto a empresa vale, basicamente, né, gente? E durante a pandemia isso explodiu, né? Porque o crédito estava barato. Nós estamos vivendo o fundo do poço. Eu acho que não dá para piorar mais. Então, oportunidades. Comprar empresa. Agora. Mas tá bom. Vamos comprar uma empresa pagando barato. Será que ela vai retomar em 1 ano, 2 anos? Ou será que vai cair mais? Esse barato de hoje pode ficar muito caro.
Nós hoje temos aproximadamente aí 200 milhões disponíveis para investir. Esse dinheiro está carimbado, separado para fazer cheque para a empresa. Está tudo pronto ali para oportunidade boa. Nós devemos fazer 2 negócios esse ano, no máximo 3. Por quê? O cuidado que a gente está na diligência, no olhar das empresas, para saber se ela tem, de fato, um horizonte de retomada rápido, se ela tem um horizonte de crescimento. Essa empresa resolve uma dor importante dos consumidores. Os consumidores dessa empresa-alvo estão felizes com essa empresa? Como é que está o NPS delas? Eles comprariam de novo o serviço ou produto dessa empresa? NPS é o Net Promote Score, que na verdade é a opinião do comprador em relação à própria empresa ou ao produto, né? Então veja, Felipe, nós estamos no momento com caixa para comprar a empresa e nós estamos tendo dificuldade, mas também não temos braço para comprar 5 empresas de uma vez. Sim. Mas com muito esforço, a gente deve fechar 2 negócios esse ano. Entendi. Com muito esforço. Momento de cautela, momento de dar uma segurada. Momento de cautela. Parece que está barato, mas esse barato... Sim. Para onde vamos? Defina barato, né? Porque é isso. Chegou num piso ali que pode cair ainda mais, né? Você não sabe se é realmente o fundo do poço. Voltando na sua provocação. Quando você tem 60%, 70% do seu patrimônio ainda investido em equity de empresas, ele é uma gangorra. É muito volátil, né? 2,5 bi, 2 bi, 1,5 bi, aí daqui a pouco você vira 2 bi de novo e de repente você dá um tiro assim, canhão. Vai para 5, sei lá. 5. E aí é o mercado dos bilionários, quilômetro, né? dos bilionários donos das maiores empresas na bolsa. O homem mais rico do mundo é o Elon Musk. Não é mais. Agora é o Zuckerberg, agora não sei quem isso e tal. Aqui é uma gangorra. E vai ser por causa desse reflexo do mercado, né? Onde nós, empresários, precisamos estar atentos, né? E aqui vale para o pequeno também, que está nos assistindo agora, vale para todos. Qual é a minha reserva técnica para momentos de alta volatilidade? Qual é a minha reserva técnica, a minha capacidade de sobreviver numa crise momentânea como a pandemia, onde eu preciso ter o meu caixa disponível para esse tipo de improviso. Aqui nós vamos falar de reserva líquida. Então, nós empresários, na medida que nós vamos ganhando dinheiro na linha do tempo, hoje com 56 anos, eu começo a ter um crescimento da minha fatia de reserva líquida e eu começo a desinvestir um pouco as empresas que eu estou há 10 anos, há 15 anos, há 8 anos. Como eu dei o exemplo da Oakberry. A gente fez um evento de liquidez agora em dezembro, janeiro, de 140 milhões. E é ter um lucro mesmo da operação, é recuperar um pouco desse investimento. Parte disso aqui você fala, põe no celeiro, guarda. Porque tem um lucro grande aqui em cima, entre o que a gente comprou lá atrás e o que a gente vendeu agora. Sim, sim. Parte disso guarda no celeiro. Isso aqui é para aposentadoria, é para uma reserva de segurança. Outra parte, talvez a metade disso... pessoa física você está falando, vai para os seus investimentos. Uma patrimonial, ou você pode mandar uma parte disso em dólar para fora do Brasil para te dar segurança na moeda. Aqui entra uma estratégia muito pessoal de cada um. Cada um você tem a sua. Dolariza um pedaço, outro pedaço você deixa apostando em inflação aqui no Brasil, que ainda é uma renda muito boa. Você faz 10%, 12% ao ano. Então é bem interessante. E a outra parte reinveste. Você não pode pegar, vendeu por 140, realizou 140 de lucro? Não. Metade disso você precisa pegar e reoxigenar, que é comprar novas empresas que vão crescer nos próximos 5 anos e vão te dar outros cheques de 140, de 500 milhões, de 1 bilhão no futuro. E assim você vai garantir a continuidade desse processo perpetuação. E o crescimento disso E vai tudo. Salvando um pedacinho para sua reserva técnica, que é a segurança. Se tudo der errado amanhã, você tem um porto seguro, você tem um patrimônio, você tem uma reserva líquida em dinheiro que te garante a sua aposentadoria, a sua reserva no futuro. É muito mais do que uma reserva de emergência, né? Eu falei de reserva de emergência lá atrás, mas é muito mais. A emergência, normalmente, a gente fala de capital de giro de curto prazo, que é você garantir seus 6 meses, 1 ano de fluxo de caixa. Qual que é esse percentual que você retira para essa reserva líquida? Normalmente 20%. Se trabalha entre 10% e 20%. Tá. Eu acho que sempre reservar de 10% a 20% do lucro e começa a guardar isso no momento que você não precisa mais reinvestir 100% e deixa investido. E aí é investimento seguro.
Não é comprar equity de empresa que amanhã não vale nada. É diferente, é outra coisa. Então, aí é que tá. Quero tocar muito nesse ponto com você. Então, dessa reserva que está aqui do ladinho, que você pegou com um punhado assim, mas é um dinheiro que cabe um pouco mais do que num punhado assim, né? Cabe um pouco mais numa mão a quantidade de dinheiro que você tem ali, né? E vai deixando então, ali como uma reserva. Mas que conta que a gente faz, Felipe, para chegar nessa reserva, né? Quanto eu preciso para viver meus próximos 10 anos... Manter meu padrão ali? Sem receita, sem dividendos novos. Houve uma pane mundial, não tem dividendos. Nova pandemia, pane mundial. Deus o livre, gente, por favor. Não, a gente nem Nossa pensa Senhora. nisso. Mas esse é um cenário que todos nós precisamos ter. Quanto custa meus próximos 10 anos? Bom, se eu gasto por ano 5 milhões, hipoteticamente, para viver nababescamente bem, melhores casas, voando de jato, helicópteros, para eu ter um padrão de vida mínimo, posso até cair um pouco, mas para eu mantê-lo, né, por 5 anos, por 10 anos, são 50 milhões, cara. Se você tem um padrão de vida de 5 milhões. Não, meu padrão de vida é de 1 milhão, seu Menzato. Peraí, 1 milhão por ano tá ótimo. Ou não, com 500 mil por ano tá ótimo. Então você faz sua projeção aí. E você vai fazendo sua poupança, seu investimento de segurança para o futuro. E cada um traz isso para a própria realidade. Porque também garantir mais do que 10 anos, estou dizendo que é um pouco desnecessário. Né? Exatamente, 10 anos é bastante tempo. Mas desse dinheiro, a gente tem um quadro aqui no programa, que é o Abrindo a Carteira. Então, dessa grana que você coloca ali, percentualmente, onde você investe? Você falou que esse é um dinheiro que tem que ser um pouco mais conservador. Aqui é o gráfico da pizza. Exatamente. Então, nessa pizza de investimento da sua pessoa física, dessa sua reserva líquida. Eu sou percentualmente está o quê? Renda fixa? Eu sou um investidor de reserva. Quem me convenceu também a montar essa reserva estratégica foi meu filho, né? Sim, o Bruno. O Bruno, pai. Sim. Então você vê, o garoto falando pro cabelo branco. Ei, Brunão, falando, hein? Caramba, hein? Que influência na vida do pai, hein? Você precisa trazer o Bruno aqui para bater um papo com ele. Porque o Bruno vai trazer um jeito diferente de... Uma outra visão, né? Um jeito diferente de viver a vida, tá? É diferente do pai, tá? Totalmente diferente. É óbvio que a responsabilidade dele é gigante, porque eu falo para ele, os 2 bi estão aqui, cara. Agora você tem que multiplicar isso aqui por 10. Se vira, dá seus pulos. Minha parte eu já fiz. Multiplicar por 10. Eu quero ainda viver falando que isso aqui virou 20. Exatamente. Então vamos lá, trabalha. Mas não está precisando nem cobrar, não. Tá? Ele está fazendo a lição de casa direitinho. E aí, quando eu olho para esse cenário, eu sempre investi todos os meus lucros e dividendos em comprar novas empresas e empreender. Eu sempre achei que o melhor lugar para estar o meu dinheiro é comprando empresa, porque, cara, nada cresce igual o seu dinheiro do que você criar uma empresa e ela valer milhões amanhã. Eu vivi isso, eu aprendi isso. Sim. Microlins, Embeleze, Odonto. Eu já fiz algumas vezes esse processo. Quase 10 empresas número 1 do Brasil. Eu falo com muito orgulho, pequenas e médias, líderes absolutos, de sair da lanterninha e se tornar líder. Caramba. Pô, isso para mim já é a maior realização. Orgulho, né? E aí, sempre o dinheiro, o lucro foi para viver bem, dar o conforto máximo para minha família. Fazer os passeios de barco que você gosta. Comprar tudo aquilo que fosse possível e que não fosse supérfluo, absolutamente supérfluo, mas viver bem, curtir a vida, né, de forma moderada, sempre, sem exageros. É assim que eu procuro. Eu sempre sei que tem uma linha tênua que passa do, vamos dizer assim, das pessoas olharem e falarem, poxa, que legal, que bacana, para o ridículo. E aí a gente sabe que ostentando sem necessidade. Tem uma curva que vai para o ridículo. E eu respeito, tá tudo bem. Cada um. Né? Então eu vou no meu limite, eu sei onde é o limite do aceitável. Onde eu estou dando motivação, inspiração para as pessoas e onde eu vou começar a passar daquela linha. Né? E então eu consigo me segurar e preservar um pouco ali minha família. Sim. Né? Mas sempre com muito cuidado nessa linha. Mas toda a sua grana, então, está de novo nas empresas ou não necessariamente? Não. Hoje eu mantenho meus 20% de 15% a 20% de reserva técnica e segurança. Não, já desde 5 anos para cá, que você já tem esse dinheiro que eu comecei pro seu CPF. Já comecei a fazer minha segurança. Mas está onde? Dolarizando então? um pouco. Renda fixa.
Não tem lugar melhor que renda fixa, esquece. Eu não tenho portfólio de ações. Você não tem ação fora das suas empresas. As únicas ações que eu possuo hoje é o portfólio das minhas empresas, da SMZTO, que já tem risco, já tá tudo certo. Por que eu vou pegar meu dinheiro líquido e ainda vou tomar mais risco nele? Então, o seu dinheiro líquido está 100% em renda fixa? Renda fixa, eu não abro mão. Patrimônio e renda fixa. Tesouro direto, que fundo? 100% renda fixa. Tá. E vou te falar, a inflação tem sido uma das melhores apostas, que era só no Brasil. Agora, os Estados Unidos está com 5%, 6%. Você ter 5%, 6% em dólar ao ano, cara... E numa economia extremamente sólida, né? Não comparo aplicação com investimento em negócios. Aí esquece. São coisas completamente diferentes. Poxa, aí eu coloco uma divisão no meio. Tá. Eu estou fazendo isso porque eu estou começando a entrar numa zona de idade que não vai me permitir começar do zero de novo. Sim. Então, tira um pouco do risco empresarial, do equity, e começa a guardar um pouco no celeiro. Entendi. Faz sentido. Faz sentido. Mas até ontem, estou falando de 5 anos, 6 anos. Eu falasse isso para mim... Você vai falar de jeito nenhum, tem que crescer, tem que escalar, não sei o quê. Felipe, basta dizer que eu vendi 100% da minha empresa em 2010 e eu voltei para o game, cara. Com 43 anos. Eu poderia ter me aposentado. Uma belíssima grana. Mais 100 milhões líquido na conta, na época, que viraria, hoje seria 200, 300. Exato. Eu fui empreender, mas eu tomei a decisão certa. Por quê? Porque você não foi para as Bahamas, meu Deus? Porque você não pegou um bangalô no meio do Caribe, meu Deus? Mas eu acho que tem uma coisa também que... Primeiro, o desejo de empreender. Sim. Segundo, dinheiro não aguenta desaforo. Todo mundo fala isso, é muita verdade. Vamos botar o dinheiro para trabalhar. Olha como foi assertiva a minha decisão. Exato. Botei o dinheiro de novo no game, quantos empregos eu gero, né? Quantas realizações de sonhos eu falo, transformação de sorriso, transformação de vida, a área da saúde, a área do entretenimento, os restaurantes. Então, a gente gera milhares de emoções positivas todos os dias. Sabe qual que é a minha agonia? Porque isso aqui é papo por umas 8 horas, o nosso tempo está acabando. Eu falei, infelizmente. Eu falei, agora eles vão ter que comprar o livro, porque tem 10 horas lá. Eu vou devorar esse livro aqui, você não tem noção, porque... enfim, a gente se encontra sempre em eventos, né? A gente sempre tá batendo papos importantes e legais. Considero sempre essas conversas. Eu sou bastante golpista nesses momentos, nesses meus convites, tá? Porque isso aqui é mentoria para mim, né? Então eu fico só ouvindo, só aprendendo, só agradecendo. E o último quadro do nosso programa é o Fala ou Faz o Pix. Então eu vou te fazer uma pergunta. Você responde se você quiser. Se você não quiser responder, você faz o Pix do valor que o seu coração mandar. Aí fica a seu critério, tá bom? Tá. Você decide quanto você quer fazer o Pix. Esse Pix é verdadeiro para fazer agora mesmo? Não, mas aí você faz no celular. Fictício? Não, é verdadeiro, mas aí você faz depois, não tem problema nenhum, tá bom? Eu não sabia como é que era a brincadeira, não. Qual a coisa mais legal que você comprou para você, que o dinheiro te trouxe? Aí não tô falando necessariamente, da casa, de avião e tal. Coisa mais bacana para você mesmo. Eu sei que você é um cara, por exemplo, que gosta de relógio. De tudo que eu fiz... Eu já vi que você tá com um Patek Philippe no pulso. Esse né? É bonito, que, assim, é um dos meus sonhos de consumo. Tem alguns. Exatamente. É um relógio aí, o quê? Um Patek desse, uns 400, 300 mil reais? Acho que é mais, 200 mil dólares 200 hoje. mil dólares, né? Então, um relógio de pouco mais de $1 milhão, né? Eu gosto. E são mimos que eu chamo, que é o seguinte, eu me presenteio a cada momento. Isso veio desde sempre, tá? Não foi agora que comecei a ganhar dinheiro. Desde quando eu vendia um primeiro contrato de franquia, eu não podia comprar uma caneta Montblanc colecionador, que custa 30, 40 mil dólares uma caneta. Eu comprava uma caneta que custava 500, hoje R$1.000, mil e poucos reais. A caneta mais simples. Mas era um símbolo importante, Eu tenho mais de 50 canetas mais simples. Que legal. Porque cada momento eu me celebrava, eu me dava uma caneta quando eu assinava um contrato que estava muito difícil. Eu sou muito assim também. Era sabe um negócio desafiador? Eu sou muito assim. Eu ia lá e me premiava. E aí vai para o relógio, depois vai para o carro, depois vai para o jato, depois vai... É natural. Mas o que mais eu sinto assim, o dinheiro mais bem investido da minha vida foi a construção da casa dos meus pais lá em Lins. Que legal. Casa dos sonhos. Que legal. Meu pai falava assim, ele era pedreiro, então ele construía para terceiros. E o sonho da vida dele era ter um sobrado e que tivesse uma banheira de hidromassagem na suíte dele. Gente, que legal isso. Eu fui lá, foi a primeira coisa, sabe quando eu construí essa casa para ele? Quando? 2003, 2002, 2003. O primeiro dinheiro que eu comecei a ganhar, eu fui lá, não fui construir a minha casa primeiro. Você vai construir a dele? Eu construí a deles primeiro. Não era casa grande,
Casa de 600, 700, 500, 600 metros, talvez, no máximo. Pra gente em São Paulo é bastante grande, mas no interior é meio padrão. Sim, as casas são maiores. Eu brinquei, um dia eu falei que é uma casa básica de 500 metros. A audiência... Como assim? Entrou para arrebentar. Exato, casa de 500 metros não é básica. Como assim? Exato. Hoje eu estou construindo uma casa, finalizando uma casa de 2.400 metros na Fazenda Boa Vista. Então... claro, pensando em receber, eu tenho uma família grande, os sócios, tenho mais de 50 sócios. Sim. Então, é realmente para a gente curtir em conjunto. Uhum. E quando eu construí a casa dos meus pais e priorizei, eu não sabia que o destino, em 2004, setembro, os levariam num acidente de carro. Caramba. Meu pai usou a casa 1 ano e meio. Poxa vida. E aí eles estavam indo para São José do Rio Preto, onde eu morava à época, setembro de 2004, 20 anos. 20 anos, setembro agora. Eles estavam indo para Rio Preto buscar um carro novo que eu tinha dado para ele. E aí uma carreta saiu da mão de direção, passou por cima dos dois. E eles nem sabem do que morreram, porque foram 100 metros arrastados. Ele não tinha, estava 80 por hora. Meu pai sempre foi muito conservador. E, infelizmente, aquilo foi um choque para mim. Imagina, com 37 anos de idade, perder pai e mãe, assim, no auge, na ascensão profissional. Então, assim, marcou muito. Essa foi uma das, eu diria, das mensagens que a vida trouxe para mim, muito importantes. De que você pode tudo, mas você não controla o destino. Hoje estamos aqui, agora. A gente não tem nenhuma garantia sobre o amanhã nosso. Sim. Nem daqui 1 hora, nem daqui 10 dias, nem daqui 1 ano. Uhum. Então, vamos viver o presente intensamente. Faça o melhor do seu presente. Porque o futuro não nos pertence e o ontem a gente não muda. Né? Então, para mim, o melhor investimento que eu pude fazer, o que o dinheiro me trouxe, por menor que seja esse investimento, perto dos outros, foi o melhor, porque eu consegui realizar talvez o maior sonho dos meus pais enquanto eles estavam vivos. Que legal. Claro que aí na hierarquia vai a família, né? A prioridade. Sim. Não, mas eu entendo. E graças a Deus eu consigo manter aqueles que estão muito próximos de mim num padrão muito bom, num padrão mínimo de qualidade de vida e isso me conforta, né? Isso é muito bom. E a última mensagem que eu queria deixar é que o dinheiro nunca esteve em primeiro lugar na minha vida. Sempre o propósito, sempre o sonho, a vontade de realizar algo. O dinheiro é consequência disso. O dinheiro veio isso, natural, o dinheiro ia entrando na conta sempre, nunca faltou, sabe? Essa é uma belíssima lição para a gente que empreende. Foi muito natural, não é o dinheiro. A régua dos sonhos, a gente quantificou em dinheiro, mas na verdade a régua dos sonhos pode ser quantificada de diversas formas. Exatamente. Eu quero me casar com tantos anos, eu quero ter 2 filhos, eu quero ser dono de uma empresa. Quero dar uma casa para os meus pais. Eu quero dar uma casa para os meus pais. Cara, tem uma série de... Então, a régua dos sonhos... E é muito pessoal para cada um, né? Não muito pessoal. E ninguém tem que acordar amanhã achando que tem que ficar bilionário. Sim. Cara, ser bem-sucedido, ter sucesso na vida profissional, ser o melhor executivo é ótimo. E esse é o sonho de consumo da maioria. Eu acho que isso é importante, você ser feliz. Tem que ser feliz. Obrigado, mestre. Obrigado mesmo. Foi uma aula, mais uma. Que isso. Mais uma, sempre que eu te encontro. Eu tenho aulas e mentorias pessoais, fico muito, muito grato por isso. Obrigado. Parabéns pelo todo o trabalho. Parabéns você está inspirando muita gente, você está abrindo um canal para que a gente possa levar mensagens que de alguma forma vai ajudar as pessoas a tomarem decisão. Essa é a ideia. Né? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu compro uma franquia, eu empreendo sozinho. E é bom as pessoas perceberem que elas não estão sozinhas, né? É isso. Obrigado mesmo, mestre. Obrigado. Parabéns. Valeu. E obrigado você que acompanhou a gente até agora. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Até o próximo episódio. Você sabe que aqui com a gente você está sempre no lucro. Beijo, gente. Valeu.